Alô, amigos. Hoje é o dia 6 de fevereiro de 2026 e nós temos Bananas, está outra vez no ar. Eu sou José Inácio Werneck, estou nos Estados Unidos. Celina Cortes está no Brasil e o Humberto Borges também está no Brasil com a sua nota musical. Vou pegar aqui o meu instrumento. Eu prometi a vocês que ia melhorar muito, né? Pois é. Então, olha só. Esse daqui é o Paulo. Esse é o nosso prefixo e esse nós temos banana. Vamos lá, Zé. Começa aí. Eu estou revista do mundo. Amigos, estamos no ar. Toco mal, modéstia à parte, mas sou o pior do mundo. É. E eu peço a vocês, as pessoas amigas que nos acompanham, que mandem comentários dizendo se estão ouvindo bem, porque nós tivemos problemas de áudio na semana passada, a minha voz estava entrecortada, o Humberto não era ouvido com clareza. Então, mandem seus comentários, suas reclamações. Nós estamos querendo tornar o nosso programa mais profissional. Eu sou um amador, eu ponho isso no ar com muitas falhas, eu conheço. E estamos nos aproximando de uma época muito importante. Né? Esse ano nós vamos ter, em outubro, a eleição presidencial no Brasil, em novembro, as eleições de meio termo nos Estados Unidos para o Senado e a Câmara dos Deputados. Vamos ter a Copa do Mundo de 2026, basicamente nos Estados Unidos, embora inclua também a Copa do Mundo. O México, com que os Estados Unidos vem tendo alguns problemas, e o Canadá, com que os Estados Unidos também vem tendo alguns problemas. Então, assuntos muito sérios pela frente. Eu tenho certeza que nós temos muita coisa a analisar, a discutir, muita coisa importante para vocês aí no Brasil. E eu começo dizendo, meus amigos, o seguinte, que aqui, eu até botei no Facebook uma historinha sobre aquele garoto de 5 anos, o Liam Conan, um equatoriano, e a imagem me lembra muito a imagem dos tempos do nazismo, daquele garotinho judeu rendido por um soldado nazista da Segunda Guerra Mundial. Vocês devem lembrar essas duas imagens. Essa imagem me lembrou muito com o que aconteceu no passado, com a crueldade com que se trata uma criança de 5 anos em Minneapolis por esses fascínoras do ICE, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Não sei se vocês viram isso. Sim, vimos, uma barbaridade. Não sei quanto Eu tempo vi, que ele ficou preso, já acompanhei. foi solto, né? Uma coisa absurda. Foi por ordem judicial, passou um mês detido. Um mês! Ai, que Também maldade. um guri perigosíssimo daqueles, Zé. Servindo de Guri com aquela mochila perigosíssima. Os caras aí estão todos completamente pirados, entendeu? Eles se desnortearam. O Trump desnorteou o norte, desnorteou os Estados Unidos. Essa é a verdade. Deu para ouvir isso? O que você disse? Eu disse que o Trump desnorteou os Estados Unidos. Sim, O sim. Trump está desnorteado. Aliás, por falar nisso, por falar em Estados Unidos e América, né? Primeiro eu quero dizer o seguinte, que apesar dessas imagens negativas que se espalham pelo mundo afora dos Estados Unidos, inclusive temos agora protestos na Itália, né? Onde está sendo disputado, começam agora as Olimpíadas de Inverno, e as pessoas lá com manifestações contra o ICE. Imagine o ICE que está na Itália. A imigração dos Estados Unidos está na Itália, sendo algo, O que foi fazer lá, você sabe? teoricamente, proteger os turistas americanos. Ah, sim. O que o ICE tem a ver com isso? Ninguém sabe. Mas, apesar de todas essas barbaridades, eu quero dizer o seguinte: aqui nos Estados Unidos, e isso me lembra muito uma coisa que o Arcílio Peña Neto, nosso amigo, falou, porque ele se recusa a dizer América e se recusa a dizer americano. Para ele, os cidadãos daqui são estadunidenses e esse país, então, ou os Estados Unidos,
da América do Norte. Essa história é uma história muito interessante, porque isso tem a ver com o tempo das antigas colônias britânicas, né? Com o Amerigo Vespucci, o italiano, com um cartógrafo alemão que, por causa dele, chamou o novo continente de América. O fato é que eram 13 pequenas colônias que não podiam ser um país por elas mesmas, então se reuniram no que eles chamaram os Estados Unidos da América. Naquela ocasião foram os primeiros, né? Não havia ainda Brasil, não havia Argentina, não havia Chile, não havia Colômbia, não havia nenhum outro país independente. Mas o fato é que até hoje, principalmente na Europa, principalmente na Inglaterra, as pessoas falam América, se referindo aos Estados Unidos como se eles englobassem tudo, né? Mas agora que já existe Colômbia, já existe Brasil, já existe América Central, eles estão tomando tudo de novo. Tomaram agora a Venezuela. Ninguém mais fala na Venezuela, né, Zé Inácio? Né, Celina? A Venezuela saiu do noticiário. Tanta loucura junta que a Venezuela, o que está acontecendo? Alguém sabe? Ninguém sabe. Essa vice-presidente do Maduro que está lá está numa composição meio estranha com o governo do Donald Trump, o negócio não vai para frente nem para trás. Hoje, ou ontem, mataram mais duas pessoas, dois tripulantes de uma embarcação no Pacífico Oriental, e o Donald Trump continua fazendo pressão sobre a atual presidente do México, que tem um nome estranho, Sheinbaum, coisa que o valha. Sheinbaum, a Claudinha, ela é o máximo, aquela mulher, cara. Ela está. E a gente, Diga, perdão, Celina. a gente não escuta mais falar do Maduro e da mulher dele. Parece que desapareceram da cena, né? Isso vai ser Totalmente. Isso vai ser um processo demorado, né? Isso vai ser um processo que vai demorar muito tempo. Até mais ninguém mais fala dele. Realmente é uma Pois como se eles não existissem, né? Mas os Engraçado. Estados Unidos continuam pirateando petroleiros lá no Caribe. A semana passada pegaram mais um, encheram o tanque de mais um. Então, estão enchendo o tanque com o óleo que iam mandar para Cuba, que tem uma semana de energia. Falar em energia, desculpe aí, só para complementar a coisa de energia, a última notícia que chegou aqui agora no computador é que o Musk está falando que a energia vai ser uma próxima crise seríssima. Não vai ser água, não vai ser nada. O problema é a energia. Energia aí, petróleo é energia, enfim. Está dando um bololó aí. A gente tem alguma coisa sobre energia hoje, não tem, Zé? A energia vai ser cada vez mais necessária por causa da inteligência artificial, né? Realmente é necessário uma produção imensa de energia. Isso nos traz ao assunto aí, que eu achei muito curioso, porque eu li na imprensa internacional, na imprensa brasileira praticamente não se fala nisso, parece que só recentemente houve algum comentário, que como é o nome? Eletronuclear, como é o nome da empresa? Eletronuclear. Antiga, agora é outra coisa. Mas foi comprada, foi comprada. Adivinha quem é que comprou? Não, mas aí que eu queria chegar. O que eu soube é o seguinte: a eletronuclear, que é a responsável por Angra 3, está falida. Quer dizer, ela não tem dinheiro nem para completar Angra 3, o que custaria 24 bilhões de reais, nem para desmontar Angra 3, o que custaria mais ainda. Para desmontar Angra 3 e enterrar Angra 3, porque é preciso enterrar Angra 3, isso custaria 26 bilhões de reais. Mas acontece que a eletronuclear não tem dinheiro nem para uma coisa nem para outra. Mas o Humberto hoje me deu a notícia que parece que a turma do agronegócio está investindo na eletronuclear. Não, comprou. Você lembra aquela história antigamente tinha o boi na linha, lembra? O boi na linha? Então, era um samba, um negócio quando você entrava. O hacker antigamente era o boi na linha. Agora não. Agora é o boi na usina. Quem comprou a usina, 63% da usina nuclear Angra 3, foi o JBS, o Wesley Batista. A Celina pode dizer bem quem é o Wesley Batista. Ele comprou a usina de Angra 3 com um detalhe que a usina nuclear, a Constituição não permitia a venda de usina nuclear. Não sei o que aconteceu,
o Boi na Linha foi lá e comprou. O Boi na Linha, o Wesley Batista comprou. Chama-se Amora, a empresa dele. E aquele almirante famoso, que era o presidente da eletronuclear, que foi em Canas, que eu vou lembrar já já o nome dele, foi ele e a filha, entendeu? Desde aquela época que a nossa história nuclear foi se desmontando. Como é o nome do almirante? Já, já. Aí eu citei o Elon Musk porque ele está prevendo, né? Ele tem a bola de cristal, bola de tudo. Cuidado, cara, sai daí. Ele está prevendo uma crise braba de energia. E energia justamente para alimentar as coisas dele, que é computador, satélite, essa coisa toda. Não é energia de casa, da luz aqui, não. É energia daquela areia, terras raras, esse negócio. Tem um bololô aí, cara, que dá banana para todo mundo. Banana para todo mundo. O almirante chamava-se. Esqueci de novo, tá vendo? Estou com banana na cabeça. Vamos lá. Seguinte, justamente você falou da necessidade de produção de energia, a que se referiu o Elon Musk, é por causa justamente desses imensos empreendimentos que estão sendo feitos por Com causa da inteligência artificial, tem uma necessidade de energia boçal, né? extraordinária, muito maior do que a atual. E é por isso que muitos países, inclusive o próprio Japão, que sofreu aquele problema de Fukushima, né, estão voltando aqui nos Estados Unidos estão construindo diversas energias nucleares, e, entretanto, no Brasil, olha, isso é o recorde mundial, há mais de 40 anos. O Brasil não consegue construir Angra 3. Isso é um recorde mundial, nunca houve na história. E tem um submarino nuclear também que está sendo construído na Marinha, está construindo um submarino nuclear, lembra dele? É, Esse submarino também vai ser recordista. Eu vou acabar fazendo um submarino aéreo, porque ele nunca vai para baixo d'água, como é que a gente fica? Não é? eu queria falar de dois assuntos rapidamente. Um é o seguinte, eu estava fazendo uma referência ao fato de que aqui nos Estados Unidos há gente da pior qualidade, como o Donald Trump, mas também há gente de muito boa qualidade. Não é? Há cidadãos aqui extraordinários, defensores da democracia, altruístas, e eu estarei com muitos deles nesse domingo. Vou, inclusive, tentar fazer uma filmagem e colocar em YouTube e talvez apresentar também na nossa próxima no nosso próximo Bananas da semana que vem, ou talvez botar em Instagram um vídeo mostrando o que vai ser essa corrida em New Haven de 5 quilômetros, da qual eu vou participar, da altura dos meus 88 anos. Eita! Dos imigrantes. Nem parece, né, Celina? E os refugiados. E tem o seguinte, meus amigos, a temperatura vai estar por volta de 18 a 20 graus abaixo de zero. Nossa, mãe. Eu estarei lá, muito quente. Agora, e, de, O Zé, você não parece ter 88 anos, não, Zé. Não parece, juro que não parece ter 88 anos. Você é gato, você está aumentando a idade para a gente fishing for compliments. Né, Celina? É impressionante. É É, impressionante. está cheio de gás. os altruístas de boa coração e tudo isso. Agora eu vou falar do oposto, né? O Donald Trump. Realmente, o Donald Trump é uma figura desclassificada. Eu acho que a única coisa que define o Donald Trump é um cidadão desclassificado, não tem a menor categoria, não tem. Não tem Hoje ele postou um vídeo da Michelle Obama e do Obama como se fossem macacos. isso que eu ia E falar. aí, e aí tirou, botou e tirou. Ai, que coisa. Nossa reação Aliás, nenhum dos dois está na lista do Epstein. Nenhum é. dos dois. Que diferença, né? Que diferença. Pois é, pois é. A Obama nem a Michelle aparecem na lista do Jeff Epstein. E o Donald Trump. É Melânia, pessoal. Ela se chama Melânia e tem um documentário que custou 40 milhões de dólares e todo mundo, ninguém viu. Então, foi a pré-estreia mais brega do mundo. Viu o negócio Ninguém apareceu.
Humberto, 40 milhões de dólares foi o custo da produção, mais 35 milhões de dólares para marketing, para divulgação. E, segundo eu li nos jornais, as casas de exibição estão vazias. É, O filme da Melanie. o filme da Melânia, exatamente. Melânia é um nome tão gozado, parece que você está lambendo alguma coisa. Melânia, Melânia. Muita falta do que fazer assistir um filme da Melanie, vamos combinar, né? Está na fila do filme da Agora, Melânia. eu acho que um dos países que está mais prejudicado atualmente com o Trump é Cuba, É. que eles estão piorando as sanções a Cuba. O petróleo que a Venezuela mandava para lá não manda mais. A situação está ficando crítica em Cuba. Isso, E o Trump está ameaçando o México. A Cláudia Sheinbaum, a presidente do México, que está querendo mandar petróleo para os cubanos não morrerem à míngua de ter uma vela. Né? E aí o Trump está ameaçando quem mandar petróleo para Cuba, que ele pune com as suas tarifas magníficas. Né? Isso aí está sendo, vamos dizer, e Cuba não merece isso, cara. Cuba foi um país que deu o brado de caramba, não podemos ser tão subservientes aos Estados Unidos. E o secretário de Estado dos Estados Unidos é um cubano, que se chama. e ele é a força motriz desse boicote a Cuba, porque ele é de uma família de cubanos que veio para os Estados Unidos, muito conservadores, completamente contra o atual governo cubano, e ele é o cérebro, por trás, falando aqui, parece que algum problema, espero que não seja problema de áudio. E ele é a força motriz por trás desse boicote ao governo de Cuba, negando petróleo ao governo de Cuba. Mas eu estava falando da Melania Trump, que é imigrante. Ela veio para os Estados Unidos para trabalhar como modelo e depois trouxe os pais, que também moram aqui nos Estados Unidos, também são imigrantes. O Donald Trump é de uma família de imigrantes. Com o seguinte detalhe: o avô do Donald Trump era dono de um rendezvous. Dono de rendezvous? Era dono de um prostíbulo. Caramba! Kelos! Que flor! Então ele tem a quem sair, né? É isso aí. Que coisa, gente. Meu Deus do céu. Agora, eu sempre achei que a Melania fosse comunista, porque o pai dela era comunista do Partido Comunista lá da Tchecoslováquia, onde ela nasceu. Ela nasceu lá numa cidade que tem um nome que eu esqueci, porque agora o pai dela era do Partido Comunista. Chegou aí, tudo legal. Mas olha, Mas o Trump também é comunista. Eu acho que o Trump o cara conseguiu destruir a América, só pode ser comunista, não é, Celina? Pois é. é o seguinte: o avô do Donald Trump, alemão, veio para os Estados Unidos, fixou-se no estado de Washington. Não deu certo, foi para o Canadá, onde montou um prostíbulo, um rendezvous, uma casa que explorava prostituta. Assim mesmo, ali, muito bem. Foi para a Alemanha e foi expulso da Alemanha porque ele fez o serviço militar. Então, ele teve que voltar para os Estados Unidos e casou-se com uma escocesa. Daí vem a linhagem do Donald Trump, descendente de imigrantes. Agora, ele só admite os imigrantes do norte da Europa. Todo mundo tem que ter sangue nórdico, senão ele não Só os admite. branquinhos, né? Só os branquinhos. O Donald Eu não acredito. Ele é comunista, gente. Ele conseguiu destruir os Estados Unidos, ele desuniu os Estados Unidos. As pessoas estão falando em guerra civil. Você falou outro dia, né, Zé? Eu não sei, as pessoas estão falando em guerra civil nos Estados Unidos. É engraçado que antes do programa eu estava olhando o Instagram e vi uma série de imagens do Trump perguntando se eu ficaria feliz se o Trump fosse preso. Imagens do Trump vestido de presidiário, cor de laranja, a roupa dele, cor de laranja. Achei engraçado, foi uma sequência de vários vídeos desse gênero.
Você está notando algum movimento maior assim contra o Trump por aí, o Werneck? Sobre isso, dia 28 de março, vão acontecer aqui novamente aqueles protestos, né, que são os protestos que eles chamam no kings, não querem reis aqui, porque o que está acontecendo é o seguinte: o Donald Trump está caminhando. Eu já falei, eu gosto de repetir, modéstia à parte. Em fins de novembro, novembro de 2 anos, 2024, né? Vai fazer 2 anos, 1 ano e meio. Quando o Donald Trump foi eleito outra vez, eu disse: olha, ele tem pior do que ele já foi. Os que esperam que Donald Trump volte mais calmo, mais tranquilo, por causa dos processos judiciais que ele sofreu, não sei o quê, estão enganados. Ele vai votar para quebrar. E é exatamente isso o que ele está tentando acabar com a democracia nos Estados Unidos. E é isso. Estou para quebrar literalmente, desculpa, ele quebrou a ala, wing, aquela wing da Casa Branca para fazer um banheiro. Quebrou a ala oeste, que é o lugar onde fica a primeira-dama, etc., para aumentar, para fazer um salão de baile. Só que ele não estava com a grana preparada, entendeu? Aí o Congresso disse: pô, cara, você quebrou, ele quebrou não só os Estados Unidos, ele quebrou a Casa Branca, a ala oeste da Casa Branca, que aliás acho que é Casa Fanta, um negócio meio assim. Ele está toda quebrada, ninguém passa, é um canteiro de obras. Ele quebrou o símbolo do poder. O que você acha? O cara é comunista, que ele é doido. E tem o seguinte, e se apossou do Kennedy Center, né? Que transformou Kennedy Center. E acontece que os artistas que faziam, se apresentavam lá estão se recusando a se apresentar lá. Pois é, que loucura, cara. Tem muito artista metendo pau nele, isso eu também tenho visto. Diariamente. Tem muita gente resistindo ao Donald Trump. Agora, esse episódio do Barack Obama e da Michelle Obama mostra bem quem é o Donald Trump. Ele botou lá a imagem do presidente negro dos Estados Unidos, Barack Obama, da esposa negra dele, Michelle Obama, como macacos. Botou a imagem deles como macacos. E ação, aí ele deu para trás, comprando um membro do seu staff, de ter feito um vídeo. Não foi ele. Não todo mundo covarde. Mas então, eu vou fechar esse assunto. Estão acontecendo esses movimentos de resistência. Dia 28 de março, vão haver demonstrações de no-kings em todo o país. E continuam, ainda estava vendo na televisão as demonstrações em Minneapolis, as pessoas não estão aceitando as desculpas do governo, porque até agora não houve nenhuma investigação séria sobre o que aconteceu com a Renegou. Olha só, se ele fizesse isso aqui no Brasil, se ele fizesse isso no Maracanã, ia em cana lá na delegacia do Grajaú, sabia? Se ele imitar macaco aqui, entendeu? Para o Barack, para quem quer que seja, aqui no Brasil, que é um país, né, do terceiro mundo e tal, do mundo. Se ele fizer isso aqui, ele vai em cana. Tem argentino aqui é dessa, em cana porque imitou macaco para o time do Botafogo, para o time. Vai em cana. Aqui no Brasil. E ele aí. É só comparar o nosso 8 de janeiro com o 6 de janeiro dele, que mataram 5 pessoas na invasão do Capitólio e não aconteceu nada com ninguém. E aqui todos presos, né? Só isso, a diferença. Agora, falando ainda desse o que eu ia falar desses protestos contra o Donald Trump. Sim, mais uma coisa nesse episódio do racismo. O governo está querendo tirar a África do Sul da reunião do G20, que vai ser da Flórida, isso é, território americano. Não quer ser. A África do Sul faz parte do G20, o grupo das 20 nações industrializadas. E o Donald Trump não quer que a África do Sul participe da reunião do G20, porque diz que a África do Sul está cometendo genocídio contra os brancos. Quer dizer, de cabeça para baixo, está acusando a África do Sul de cometer. Ele não fala nada sobre o genocídio que acontece em Gaza. Nada, zero. Agora, na África do Sul, ele inventa que é um genocídio contra a raça branca. Caramba! É de lascar. De lascar. Até quando que a gente vai ter que aturar esse monstro?
longo, né? Espero que apenas até o fim do mandato, né? Porque ele está querendo dar um golpe, está querendo continuar. Mas fale um pouco do Brasil. Como é que estão as coisas aí, Porcaro, essas coisas todas? Olha, ontem aconteceu uma coisa interessante que o Flávio Dino veio com uma ordem para passar um pente fino e cancelar os penduricalhos. O que que são esses penduricalhos? O teto de salário, a referência de teto salarial no Brasil constitucional é o salário dos ministros do Supremo, que é 46 mil e uns quebrados. Então, o que que eles fazem? A Câmara, essa semana, ela aprovou uma votação que os penduricalhos eles dão uma. Não, nosso salário é 30 mil, mas aí bota penduricalho com penduricalho e esse salário triplica. E isso é uma realidade no Brasil inteiro. Então, o Dino veio com uma ordem para que fosse passado um pente fino nos três poderes, executivo, judiciário e legislativo, para acabar com esses penduricários. Tem até auxílio Peru, auxílio Panetone, né? Seu E, filho bom, e peruca, aí ele veio com uma coisa. Eu sou o maior fã do Dino, mas ele fez isso numa hora também em que o Supremo está meio down no High Society, né? Porque os ministros, o admiradíssimo Alexandre de Moraes, com o contrato da mulher dele com o Banco Master, que ele não comenta absolutamente nada sobre isso, e muito pior, o Dias Toffoli, que é o relator do processo lá, do processo do. Oh, meu Deus. processo do coisa, ela foi convocada Pois é, o tendo Toffoli como. está pior ainda, porque ele só faz M, vou te falar. Primeiro, é, impôs o sigilo do caso. E a única pessoa que pode saber do sigilo, acompanhar o sigilo, é o Alcolumbre, que também está até no talo envolvido com o Master, né? E então eu acho que houve uma dupla função. Essa medida do Dino foi uma resposta a um pedido de procuradores de São Paulo, falando dos abusos, da quebra do teto, etc., pelos três poderes, mas eu acho que veio a propósito, principalmente, dessa votação na Câmara, que foi um absurdo, porque a Câmara, no começo, logo que voltou, aprovou o gás gás para a população, que, aliás, os que votaram contra foram o Nicolas Ferreira, a Bia Kicis, esses bolsonaristas, né, que não querem nem sentir cheiro de povo. E então eu acho que isso é uma coisa que vem muito a calhar, porque a gente escuta falar principalmente de ministros e desembargadores que ganham mais de 100 mil reais por mês. É uma loucura, né? E do nosso dinheirinho suado, dos nossos impostos, né? A Então foi notícia uma dessa medida semana, bacana. a notícia dessa semana que eu achei que está na faixa, naquela faixa da retaliação, de armação, é que a mulher do Moraes, a advogada que teve um contrato lá com o Banco Master, ela foi convocada, foi colocada na lista. A turma ainda está vendo como é que faz. Convocada pela CPI do crime organizado, que é aquela CPI lá do Banco Master, do pessoal da Faria Lima, dos magnatas lá, que estão querendo chantagear o Moraes, o ministro, e chamando a mulher dele para depor na CPI do crime organizado. Porque ela também tem um detalhe: o salário do escritório dela para defender o Master são 125 milhões. Eu acho que isso aí vai dar um desastre essa nossa, vamos dizer, por baixo do tapete, pelo meio do paletó, aqui nas cuecas, aquela grana na cueca, O das aquele negócio. cuecas foi inocentado, disse que não tinha problema nenhum ele Jura? carregar aquele monte de dinheiro nas cuecas. É mesmo, é. Cueca inocente.
Tudo bem, pessoal, estamos chegando ao fim do dossiê Nós Temos Bananas. Fazer apenas uma pequena referência. Ontem ou anteontem houve aqui o National Breakfast Day, o Dia Nacional que eles rezam no café da manhã. E o Donald Trump disse o seguinte, que ele se admira, que ele diz o seguinte, um verdadeiro cristão não pode votar no Partido Democrata. Isso dito pelo Donald Trump. E me lembrou episódios parecidos no Brasil, né, em que a turma ligada à bancada Bolsonaros evangélicos, não querem tomar conta da religião para explorar para fins políticos. É exatamente o que faz. É uma cópia. Exatamente. Mas isso que a gente tem aqui veio dos Estados Unidos. Literalmente é uma cópia. Bom, Os neopentecostais, aqui e lá. eu tenho esquecido de gravar o nosso programa e espero que a voz esteja boa. Se não estiver boa, reclame, mandem comentários reclamando que estamos tentando tornar um negócio mais profissional. Mas batam palmas também. Não mandem só comentários ruins, não. Batam palmas. Subir, subir, faça alguma coisa assim, sabe? Porque Nós Estamos Banana é o programa mais independente da WWW. Sai do ar. Ficamos aqui até a próxima semana, quando estaremos aí no Carnaval, hein? Oba! Bom fim de semana aí para todo mundo. Para todo mundo, pessoal. Cadê a minha flauta? Cadê a flauta? Cuidado! Eu vou.